Oi, meu bem! Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Tô brincando, brincadeira, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Protagonizando. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, porque o assunto toda semana é um assunto bafônico, né? Não adianta. Mulher, quando se junta, quando se reúne, é pra trazer alguma coisa polêmica. E vocês viram pelo último episódio, né? Esse daqui não vai ser diferente. Mas sempre trazendo algo pro seu crescimento, tá? Com brincadeiras à parte. Pra quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Emily Brunieri, sou consultora de imagem e host do Protagonizando. E se você gosta de mentalidade, de moda e de crescimento, você está no podcast certo. Aproveita e já encaminha esse podcast para alguns amigos. Seleciona 7 pessoas e encaminha para as pessoas mais próximas, aquelas que você mais ama, que você mais gosta, sabe? Essas. Tem 7 pessoas aí? Pensou nelas? Então, são essas. E sem mais muitas delongas, ó, enrolando aqui já. Ju, é desse jeito. É desse jeito protagonizando, não adianta. Adoro. O Alan ama fazer os memes comigo, sempre. Já falei quem é que tá aqui, né? Estamos aqui com a Juliane Franceschini, optometrista comportamental. E hoje nós vamos abordar o tema como ter um posicionamento forte em um mercado machista. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada, meu gente, amor, olha essa obrigada. mulher, olha que linda. Ai, obrigada, gente. Eu tô tímida. No início eu fico tímida, mas já vão ter que fazer assim, ó, pra eu parar de falar. No começo a gente vai assim, a mão soa, mas estamos aí. Estava super ansiosa e animada pra hoje. Ju, eu tô quase 1 ano protagonizando. Meu Deus. E em cada episódio eu fico nervosa e parece que vai ser o primeiro. Meu Deus. Não adianta. Nosso mentor de oratória nessa hora, né? Como ele não deve estar, que é o Alan, né? Exatamente. Mas a gente ele surta em algumas situações. Mas é assim, né? Tem que ter amor e ele tem que ter paciência. Alan, tenha paciência. Exatamente. Ai, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Ju, seja bem-vinda. E o assunto de hoje, ele é um pouco forte, mas antes da gente abordar isso, eu queria que você contasse uma história bem breve sobre quem é você, sobre quem é a Ju, onde você mora, pra gente abordar o que é optometria, o que é a parte comportamental. Eu acho que é algo muito novo, porque pra qualquer pessoa que eu falo, as pessoas não conseguem compreender. Não. E até eu fico assim, calma aí, acho que é melhor você seguir ela no Instagram e ver os conteúdos. Ela explica. Já é difícil falar sobre o optometrista. Aí vem a pessoa e faz a pós-graduação em comportamental. O que faz um optometrista comportamental, né? Mas é sempre assim. Nós que somos optometristas, a gente já tá acostumado. Mas dentro do que era no passado pra atualidade, a gente já conseguiu chegar aí em muitas pessoas. Então, a gente fica muito feliz com isso. Com certeza. Então, fala um pouquinho de você pra gente. Sim, bom, meu nome é Juliane Franceschini, eu sou optometrista comportamental, né, como a Amy falou. Sou pediátrica também, né, trabalho ali na parte mais do público pediátrico. O que é a optometria? Os profissionais da parte da optometria, eles fazem uma faculdade de optometria, são profissionais da área da saúde, assim como farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta, dentista. Então é um profissional da área da saúde, não médico, ou seja, não fazemos nada invasivo. Então o optometrista, ele estuda muito sobre a parte visual, podemos prescrever óculos, lentes de contato, e terapia visual, que é o meu caso, onde eu escolhi, na verdade eu falo que a optometria que me escolheu, né, então não é muito eu que escolhi, esse amor veio de uma forma assim muito natural, e eu me encontrei dentro da optometria comportamental, que é uma especialidade dentro da optometria. Então o nome já diz ali, optometria comportamental, a nossa visão traça muito dos nossos comportamentos. Entre mais ou menos 80% das informações externas são visuais. Então, esse sistema ele é fundamental para a aprendizagem e ele vai traçando também a questão comportamental. E hoje eu trabalho nessa linha de terapia visual, trabalhando mais na parte pediátrica.
Atendo alguns adultos, que normalmente são os pais dos pacientinhos, né? Que eu chamo os meus pacientes pequenininhos de pacientinhos, porque eles veem a avaliação nos pequenos e falam, meu Deus, eu tenho Será que tá isso. tudo bem comigo? Exatamente. Será que você atende adulto? Então, hoje em dia eu me especializei na parte pediátrica, mas teve uma longa trajetória por aí, né? E sou mentora também de optometristas. Que legal. É muito fantástico, né? Eu sempre quando eu toco nesse assunto de optometria, algumas pessoas acham que é curso tecnólogo e é uma faculdade. Sim, o tecnólogo ele é um ensino superior, né? Tem o técnico, que aí não entra como ensino superior, e tem o tecnólogo, que assim como a graduação, ele entra como superior. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. É que atualmente nós da optometria tivemos muito ganho. A optometria em si no Brasil, graças a Deus, tivemos muitos ganhos. E atualmente está tendo mais no mercado ali. Se eu estiver falando bobagem, as instituições, por favor, me corrijam, mas atualmente está sendo oferecido o bacharel. Então, tanto técnico, tanto tecnólogo, eu não vejo tanto mais sendo oferecido. Mas o tecnólogo, ele também é superior. Só que com os ganhos que a optometria está tendo, então nós estamos tendo também uma evolução na profissão, né? Então, a gente também está evoluindo junto. E tem uma diferença, né, entre o optometrista Isso. e o oftalmo. Isso. Qual é essa diferença que a gente consiga ver, assim, explicar de uma forma talvez natural, ou quem está assistindo a gente hoje consiga identificar qual é o profissional que eu devo procurar? Perfeito. Quem é que pode me ajudar nisso? Nós somos muito confundidos, né? E se você, até os pais ou os meus pacientes que passam ali comigo, quando eles começam a passar e se consultar, eles falam, meu Deus, realmente é totalmente diferente. É que nós trabalhamos o mesmo órgão, que é o olho, só que de formas diferentes. Eu vou explicar de uma forma bem simples. Como eu disse, é da área da saúde não médica, assim como o psicólogo e o psiquiatra. Então, o psicólogo, ele não entra na área mais invasiva, né, como medicação, não prescrever medicamento, ou também, por exemplo, quando a gente tem uma neuropsicopedagoga, que é da área da saúde também, e temos os neurologistas, que aí eles fazem cirurgia. Então, o optometrista e o oftalmologista é isso, eles são complementares. Então, o oftalmologista, ele faz a faculdade de medicina e faz a especialização em oftalmologia, e eles aprendem muito da parte estrutural do olho. Então, tudo que é patologia é doença. Então, glaucoma, catarata e entre outras. Essa é a responsabilidade do oftalmologista. E a parte funcional, que é o sistema visual. Ju, o que é o sistema visual? Enxergo nítido, não enxergo nítido. Na parte de terapia, né, também, as funções visuais. Então, por exemplo, o ortopedista e o fisioterapeuta. Então, eu tive uma torção no pé ou no braço, e aí eu passo com o ortopedista para excluir qualquer tipo de patologia, ou às vezes eu vou no fisioterapeuta e ele fala, não, vamos cuidar com sessões de terapia. E vai ter que acompanhar também com o ortopedista, se precisar fazer uma cirurgia ou não. Então, falando bem assim, simploricamente, é isso. Nós cuidamos da função e o oftalmologista, ele cuida da parte estrutura. Claro que ele faz a parte visual, que é o óculos, lentes de contato, também. Assim como o optometrista, ele é o agente primário visual. O que eu quero dizer com isso? Se um paciente vem pra mim, nunca passou num oftalmologista, e eu tenho sim condições e estrutura, porque eu fui formada em uma faculdade, de saber se esse olho é um olho saudável ou um olho doente. Eu não vou poder dar o diagnóstico, mas eu sei que tem alguma alteração ali. Eu vou encaminhar imediatamente para o oftalmologista. Entendi. Agora, se o caso for óculos, lentes de contato ou terapia visual, o optometrista ele já consegue assessorar esse paciente. Entendi. Então, de uma forma bem... Sim, mas ficou muito claro. No caso, a pessoa que não sabe, ela pode primeiro, inicialmente, procurar um optometrista. Caso esse optometrista veja que é algo muito mais sério, que ele não consiga atender, encaminha para um outro profissional. Exatamente. Independente. Muitas vezes não é o oftalmologista. Às vezes o contrário. Exatamente. Hoje, eu já tive pacientes que eu encaminhei para neuro, né? As histórias são bem complexas, mas a gente consegue
ter uma noção muito grande através das funções visuais, né? Então, eu já tive paciente que eu encaminhei para neuro e foi descoberto um tumor, né? Então... Nossa, eu fiquei curiosa. Gente, a gente já vai entrar no tema principal, mas deixa eu perguntar. Como foi essa situação? O que foi que aconteceu? Na época eu não tinha meu consultório, porque muitos pensam que eu já... Quem chega ali no Instagram, nas redes sociais, acha que eu já iniciei com o meu consultório. Mas quem me acompanha ali desde o início sabe que eu atendia para fora, para outros consultórios, para outras clínicas. E ali também a gente já pode adentrar também no tema, né? Que muitos já me olhavam de canto de olho, com um olhar de julgamento, por eu parecer mais nova. E eu sempre trouxe essa essência de rosa, doce, amável. Exatamente, forma de falar. Então, sempre me olhavam, né, com... Cadê a mãe dessa criança, né? Então, eu atendia dessa forma antes de ter o meu próprio consultório. E esse paciente específico, eu atendi em um desses consultórios. E ele tinha passado por alguns profissionais, não foi só um, e não foi só optometrista ou só oftalmologista, foi ambos, né? Pra não dizer que fala desse ou desse, eu acho que todo profissional ou toda profissão tem aquele que é de excelência e tem aquele que infelizmente não é. E eu falo isso para os meus colegas oftalmologistas também, porque sim, eu tenho colegas oftalmologistas que não defendo os optometristas que não trabalham de forma correta. Eu defendo aqueles que querem trabalhar de forma correta e aqueles que me representam. E veio esse paciente faz um bom tempo, se eu não me engano ele tinha uns 18, 19 anos. Ele já passava algum tempo nesse local que eu estava atendendo, só que ele foi atendido em outro lugar. Ele foi em outros profissionais e ele retornou. Porque ele não estava conseguindo enxergar com o óculos que foi passado para ele. E a gente chama de anamnese, mas traduzindo essa palavra, anamnese é aquelas perguntas que o profissional da saúde ali, quando você vai para uma consulta, vai te fazendo. E eu sempre levo para um lado mais leve, que eu não fico, sabe aquelas perguntas bem robóticas que você tem? Então eu tento descontrair dependendo do paciente, como a forma que ele se porta, já entra a área comportamental, né? Então eu vou lendo o meu paciente. E ali conversando com esse jovem, eu vi que as reclamações dele me davam algumas hipóteses antes até mesmo da avaliação. Então, como é importante a gente escutar na essência, não só o optometrista, não só o oftalmo, não só pessoas da área da saúde, mas as pessoas que relacionam com pessoas e atendem pessoas. Você pode salvar uma vida. Sim. Então, ali eu já fui acendendo a lâmpada vermelha. E, claro, sem reportar para o paciente, fui ali, consultei, avaliei, encaminhei imediatamente. E ele sumiu durante um tempo. Depois o pai dele foi conversar com as meninas que estavam ali, né? E depois de um tempo vieram me reportar que infelizmente, felizmente, né? Foi visto, né? Felizmente porque deu tempo ali de salvar outro olho, porque sim, ele perdeu um olho por um tumor no cérebro. Então, infelizmente ele perdeu, né? Mas deu tempo de cuidar ali desse tumor. Através da consulta de um optometrista. Não fiz diagnóstico, eu encaminhei, não dei nenhum tipo de parecer, até porque eu fui até o meu limite. O meu limite eu vi que ali não era caso de óculos, né? Então, e como eu disse, ele passou por diversos profissionais. Ele passou acho que em 3 profissionais antes de voltar onde ele sempre se consultou quando era criança, né? Então, é complicado. E só de escutar ele eu já tive essa suspeita e depois... Na avaliação, a suspeita ficou ainda maior e aí eu encaminhei para o neurologista e não para o oftalmologista. Vou te fazer vou fazer outra pergunta que talvez gere a curiosidade nas pessoas de saber assim, será que eu devo procurar um neuro? Será que o que eu estou sentindo ou tendo tem a necessidade de procurar um neuro? O que foi que você viu nele? Se você puder citar um ou dois pontos que foram cruciais, que você falou assim, olha, é isso daqui. O que acontece? Tem, claro, que testes específicos clínicos, que aí o optometrista é quem vai acabar sabendo e avaliando. Só que uma pergunta muito crucial, até mesmo, porque ele estava vendo duplo.
Só que ele não sabia que estava vendo duplo. O que eu quero dizer com isso? É que vamos pensar numa caneta ou no meu anel, não sei. Uma caneta, que é melhor. Quando ele foi falando alguns sintomas pra mim, por conta mesmo do dia a dia, experiência clínica e os nossos estudos, ele foi falando que essa visão ela não ficava embaçada sempre. Só que o embaçada não era embaçada, e sim visão dupla. Só que ele não sabia que era uma visão dupla. Então eu perguntei pra ele se ele via uma caneta. E ele falou que sim, ele via uma caneta. E eu perguntei se essa caneta tinha alguma sombra, como se fosse 2. Não sombra, mas se dividindo. E ele falou que sim. Então ele não é sombra ou embaçado, e sim uma diplopia, que são quando você vê 2 objetos. E entre outros sintomas e a análise clínica também, que aí é mais profissionalmente, mais técnico. E, Ju, então, vir visão dupla subitamente é de repente, eu devo procurar um neuro, pode ser um neuro, ou né, enfim, um clínico geral para poder encaminhar? Sim, porque se você nunca viu 2 imagens, eu tenho uma taça aqui, eu tô vendo 2 taças, pode ser um sinal de algo neurológico ou não, pode ser algo visual, de função visual mesmo, que eu tenho pacientes que passaram por profissionais médicos, claro, antes de iniciar a terapia, e essa diplopia ela vem de razões funcionais visuais, não de um tumor. Mas sempre que existe algo que não existia de sintoma e apareceu de repente, isso em tudo no nosso corpo. A visão dupla ou uma mancha escura, qualquer coisa que apareça que não estava ali, é importante buscar o médico, sim. Né? Então, esse foi um dos sintomas, né? Então, às vezes a gente acha, eu até falo para os meus pupilos, eles sabem disso. Não espere que o paciente ele fale para você como você reportaria para um professor seu. Estou aqui porque estou vendo, estou tendo diplopia. Ele não sabe às vezes o que é diplopia, ou ele não sabe que crianças não sabem que estão vendo 2 imagens. Então, muitas vezes é bebê, é uma criança que não fala, uma criança atípica. O que é uma criança atípica? Criança com transtornos, síndromes, que muitas vezes elas não são verbais, elas não falam. Então, por isso que existem técnicas pra gente ver se essa criança está vendo uma imagem, que nós chamamos de fusão, uma imagem, ou não, se essa imagem está dividindo. Então, esse foi um dos sintomas desse meu paciente que eu encaminhei, que graças a Deus espero que ele esteja bem. Mas até então, quando o pai dele levou notícias, ele estava bem, se tratando, porém teve a perca de um olho, mas graças a Deus a saúde estava bem. Entendi. Então, gente, fiquem atentos, tá? Observem isso, é um assunto bem importante. E os nossos olhos, né, é a entrada de tudo. Exatamente, e por isso que o optometrista ele é essencial, né? O optometrista agora ele tá tendo muitos ganhos e ele tá tendo a entrada no SUS, porque imagina o tanto de pessoas e pacientes que estão ali na fila para fazer um óculos, junto com pessoas como esse meu paciente com algo grave. Então, passando por essa triagem com o optometrista, o caso de cirurgia, o caso de oftalmologistas ou outros médicos vão ser divididos e essas pessoas vão poder não perder, por exemplo, o globo ocular, como foi com o meu paciente, ou pacientes que eu já tive muitas vezes ali acesso quando são idosos e têm catarata. Muitas vezes eles vão tentando fazer um óculos e eu falo, não, senhora, o seu caso tem que passar por um oftalmologista. Eu sei, já me falaram, mas eu tô na fila há 1 ano, 2 anos. Então, o optometrista, nesse caso, não tem o que fazer, né? Esse caso, ele é patológico, ele é uma doença, então tem que passar com o oftalmologista. Sim. Então, o optometrista, ele é essencial, E entre outras coisas, né? Ju, a gente poderia dizer que essa área é relativamente nova? Ou já está há muito tempo no mercado? Ela já está há muito tempo no mercado, porém ela tem sido evidenciada agora, atualmente. A optometria ela existe há mais de 100 anos no Brasil. Nossa, e o que foi que trouxe essa visibilidade agora? Porque, não sei se é porque, né, assim, tô convivendo, né, com uma que parece ser normal. Aparecem anúncios de optometristas e assim por diante. Sim. Mas parece que é uma área nova.
Sim, é porque ela está sendo falada mais agora, realmente. O que acontece? Os optometristas, eles foram calados durante muito tempo, infelizmente. Por isso que, e hoje em dia, nós tivemos muitos ganhos em termos de juridicamente falando, e alguns optometristas, assim como eu, tiveram coragem de colocar a imagem. E os outros que não colocam a imagem, tá tudo bem. Eu falo que cada um luta da maneira que pode. Fazendo um trabalho de excelência com respeito ao seu paciente, você está lutando pela optometria. Sim. A optometria, ela é reconhecida em mais de... Já até perdi as contas de quantos países. Então, a optometria, ela é diferente em cada país. Nos Estados Unidos, por exemplo, o optometrista faz microcirurgias. Então, por exemplo, se eu quiser atuar como optometrista nos Estados Unidos em algumas regiões, eu vou precisar fazer mais um tempo, porque lá é praticamente uma especialidade dentro ali da medicina. Na Espanha, em outros países, vai mais para a área terapêutica, visual, funcional, assim como está se desenvolvendo no Brasil. Nós estamos indo mais para essa parte terapêutica. Então, a optometria no Brasil, ela surgiu ali nessa parte ótica, né? Veio de óticos praticantes. O que são praticantes? São pessoas que não têm a formação e acabam praticando. Porém, veio as faculdades, veio o MEC, reconheceu a optometria, veio a OMS, também reconheceu a optometria, e entre outros ganhos que nós tivemos. Porém, nossa classe sempre foi muito perseguida com fake news, né? A famosa fake news. Falando que queríamos ser falso médico, e não, nós somos optometristas. E eles se usam, né, as pessoas, eu não falo todos os profissionais, porque como eu disse, eu tenho muitos amigos e colegas e trabalho em conjunto com eles da parte da medicina, usam-se de uma lei de 32, 34, que é lá perto da escravidão, né, falando que óticos praticantes não podem receitar óculos, lentes de contato e, enfim. Só que eu não sou ótico praticante. Eu não sou praticante, eu tenho uma faculdade, eu tenho um diploma, eu sou reconhecida pelo MEC. Então isso não se enquadra para mim. Eu me enquadro dentro da questão do ato médico, que foi mostrado ali que existe um profissional, além do oftalmologista, que pode prescrever óculos, lentes de contato e terapia visual, que é o profissional optometrista. Então, através desses ganhos que nós tivemos, e nós estamos tendo muita visibilidade agora porque estamos falando. Inclusive, foi uma escolha minha. Eu vou falar, eu vou me expor, porque eu sei dos meus direitos. Então, eu tenho meu diploma, eu sou pós-graduada, eu faço parte de uma equipe de pesquisa científica. Então, eu estudo para ser optometrista. Então, eu não me calo mais. Então, eu acho que a luta desde lá de trás, desde os primeiros optometristas, que não, eu estou aqui por eles. Né? Se eles não tivessem... Representa eles. Exatamente, desbravado esse caminho para eu estar com o meu consultório, com o meu alvará, trabalhando livremente, eu devo a eles. Eu não posso esquecer que muitos optometristas foram presos, que muitos optometristas foram atacados com policiais, indo até o consultório, levando para ser preso, enfim, sendo que nós só queremos trabalhar com o diploma que foi nos dado e para uma profissão que ela é conhecida mundialmente. Então, além de você ter acesso a uma optometrista, não só uma, né, alguns outros que você conhece, a optometria ela está mais abrangente depois desses ganhos e outras pessoas querem ser optometristas, assim como meus pacientinhos, às vezes eu vejo eles falando, eu quero ser optometrista. Então, isso é muito lindo, né? E são ganhos que a gente vai tendo. Isso é fantástico e me fez lembrar, eu acho que da primeira vez que nós conversamos pessoalmente, que você estava com essa dor. Uhum. E o tema do podcast, ele veio especialmente porque eu lembrei dessa dor. Eu falei assim, gente, eu acho que isso daqui casa muito. Uhum. Porque, graças a Deus, deu uma boa acalmada, né, esse assunto. Mas eu acredito que é algo que precisa ser passado adiante. Sim. A questão, hoje você consegue se posicionar, você tem esse posicionamento forte em relação à sua área como mulher, como esposa, como cristã. Sim. Mas tem muitas outras optometristas, Sim. tanto vou incluir mulheres e homens, Sim. que talvez passam por dificuldades de como defender a profissão.
como se posicionar nesse mercado. E eu gostaria que você compartilhasse algumas dessas dores que você teve. Talvez você já tenha até citado algumas, mas que marcou muito você. E que falou assim, eu não vou aceitar e eu vou me posicionar. Sim, foram algumas tantas, né? Hoje em dia eu não sei se é porque não tem mais ou porque eu sei me posicionar e acaba não doendo mais algumas situações, alguns olhares, não sei dizer. Às vezes a gente fica calejado, né? E acaba que não dói. isso acaba sendo... E o posicionamento ele vem, né? Mas inicialmente eu sempre aparentei ser mais nova do que eu sou, né? Então eu tenho 31 anos. Eu me formei em final de 2016, iniciei o atendimento início de 2017. Já peguei meu canudo lá na formação e já meti as caras lá em atendimento. E em alguns lugares, eu posso citar alguns lugares que eu atendi, não vou citar os nomes, claro. Não precisa. Mas teve algumas situações em alguns locais que eu escutei muitas coisas. Porque, como eu disse, não é o optometrista que é ruim, mas sim existem optometristas que são ruins e optometristas que são excelentes, ou que estão buscando a excelência, ou que estão buscando ser melhores do que eles mesmos, né? E eu atendi, eu acho que eu durei 2 semanas nesse local. E eu fui vendo algumas coisas e foi assim, o primeiro local que eu fui atender. Então imagina, você é nova de formada, você aparenta ser mais nova. As pessoas já entram olhando pra você meio assim... Com um olhar de julgamento. Com um olhar de julgamento, a gente sente esse olhar, né? E quando a gente é mulher, esses olhares ainda eles são maiores, né? Então, fui colocada na parede, vamos dizer assim, muitas vezes por alguns pacientes. E alguns até falaram que estavam mesmo vendo se eu sabia ou não, e depois do que eles fizeram, que eles estavam confiando. Então, eu falei, gente, eu não preciso provar, né? Não preciso provar, eu estudei pra isso, eu sou a profissional. Mas das situações foi neste determinado local que queriam que eu fizesse algo que pra mim, nos meus valores como ética, como profissional, como o que eu prometi lá no meu diploma quando eu recebi, primeiramente o que eu prometi a Deus e segundo ali aos homens que eu ia cuidar, né, das crianças, independente de pessoas, eu estaria ali pra cuidar. Então foi me colocado uma situação que eu falei não. E a pessoa não gostou de escutar isso. E ali era um homem. E eu bati o pé e falei que não. Tanto o paciente, tanto o supervisor desse local falou, não, você vai fazer? Eu falei, não vou fazer, o carimbo é meu, eu sou a profissional e eu não vou fazer. E aí eu liguei pra pessoa que estava me contratando e a pessoa me escutou, né, ele também era um homem, mas me escutou, respeitou, falou, não, Ju, tranquilo, não precisa fazer. Falei, que bom, porque mesmo que você falasse pra fazer, eu não ia fazer, eu ia embora. E aí eu passei o telefone pra essa pessoa e a pessoa falou assim, vai fazer? Eu falei, não, a pessoa que tá aqui na linha vai só falar pra você que realmente eu não vou fazer. E depois que acabou aquela situação, essa pessoa foi me devolver o celular, ela falou, por isso que não contratamos mulheres, só homens. Então aquilo, a vontade era... Mas eu falei, não, né? Eu falei, tudo bem. Saí dali, peguei minhas coisas, fui embora. Era o meu primeiro emprego dentro da área, né, optométrica. Na hora, eu não pensei em salário, não pensei se eu teria continuidade com a equipe, porque é uma equipe que vai colocando, né, os optometristas para atendimento. Eu só vi os meus valores e a minha ética ali, então eu falei, não, nem pensei no que ia acontecer depois. Quando eu cheguei, sentei no carro, falei, gente, tô sem emprego agora, com certeza. E agora, né? Mas tudo bem, depois a gente pensa. Mas Deus é muito bom, né? Quando a gente também planta, a gente colhe. E a pessoa que me supervisionava, o profissional, ele falou, não, a gente vai te remanejar pra outro lugar, fique tranquila. Porque eu falei, pra esse lugar eu não entro mais. Então, foi uma das muitas situações que aconteceu.
né? E nós mulheres muitas vezes também temos algumas falas que ferimos outras mulheres, né? Sim. Então, e isso eu vejo que sai às vezes no automático de como a gente foi criada. Muitas vezes a gente não quer ferir, mas a gente acaba ferindo. Sim. E eu escutei de algumas mulheres também, né? Algumas questões que eu falei, gente, não, a gente tem que fortalecer uma outra, né? Então, isso foi sendo construído. Até mesmo da sua área ou áreas distintas? De contratantes, né? Contratantes, porque antes de ter o meu consultório, eu fui contratada para trabalhar em outros locais. Então, às vezes de falas de, mas você sabe como é, né? Às vezes tem que ter um homem, alguma coisa assim. Então, às vezes eu acho que não precisa ter um homem, né? E os outros homens, a gente sabe que às vezes a gente fica apreensiva, com medo de algum perigo, claro, mas aí o problema não somos nós, né? É o outro que tem que nos respeitar como mulher, Sim. né? Então, já tive paciente também que quando a gente tem um paciente diabético, eu sou muito chata, na verdade exigente, aprendi que eu não sou chata, eu sou exigente. E quando eu tenho um paciente diabético, eu preciso saber do destro. O que é o destro? É a medida dessa diabetes, que mede aqui, ó, que faz um furinho e vê quanto tá o destro. O optometrista ele não pode fazer esse procedimento por ser invasivo. Então eu encaminho para uma farmácia que seja autorizada, ou o próprio paciente faz em casa, ou leva e faz ali, mas o paciente faz, eu não. E foi um paciente jovem, que ele tava para tirar carta, né? Então ele precisava do óculos. Só que pra mim, a precisão dele muitas vezes não vai ser a prioridade da saúde pra ele. E ele tinha diabetes e tudo mais, mas assim, totalmente fora. Não queria medir a diabetes porque sabia que estava errado. Então, me posicionei. Falei, olha, então eu não vou poder te atender, né? Então, te oriento, então, ir ou em um oftalmologista e ele já vê seu fundo de olho, tudo certinho, ou procurar já seu endócrino, que eu indico você já buscar o seu endócrino, porque você precisa acertar essa parte da diabetes e depois ver as outras questões, porque a diabetes ela também acomete a questão ocular, e por isso que eu não ia ser irresponsável, vendo que aquele paciente tem um perfil de que não se cuida, passando óculos para ele passar lá no Detran, e eu sei que ele não ia cuidar. E o óculos, quando se trata de diabetes, assim, pelo que eu vi da minha avó, na maioria das vezes não resolve, é algo momentâneo. Por isso que precisa estar com aquele limítrofe que nós falamos, que é o destro, que é essa medida, dentro do que é considerado ali normal para esse paciente, nem muito acima, nem muito abaixo. E aí a gente consegue fazer essa avaliação, claro, sempre encaminhando também para o oftalmologista, porque tem uma estrutura ali, né, que pode ser danificada por algumas outras doenças. Mas enfim, ele não gostou que eu falei isso pra ele e ele começou a gritar e bater na mesa, falando que eu não queria atender ele. E ali eu mantive, só escutei, e ele não, eu creio que pelo julgamento de eu ser pequenininha, voz doce, mesmo ao me posicionar eu tenho uma voz mais doce, mas eu sou mais firme, ele acha que, eu acho, né, que ele teve essa atitude, se eu fizer isso ela vai me passar o óculos. Só que aí eu levantei, abri a porta, porque como não tinha câmeras ali dentro, ele poderia alegar que eu estava fazendo alguma coisa com ele também, mas eu abri a porta e ele se assustou, porque no meio do grito dele eu abri a porta. E eu falei pra ele, olha, eu convido o senhor a se retirar, faça os encaminhamentos que eu pedi, não posso te atender, não vou te atender. Por quê? Porque ali existiam mais pessoas fora da sala, além da secretária e os pacientes, vendo que reação dele. A reação dele, e eu estava encaminhando ele, eu não estava me negando de atendê-lo, e sim que ele precisaria passar com outros profissionais, que o óculos não poderia até fazer ele passar ali no Detran, mas não era a causa maior ali, minha preocupação não era isso. Então, ele saiu assim meio que assustado pela minha reação, né? Então, e a gente precisa se posicionar, muitas vezes a gente quer ajudar o nosso paciente, claro, sempre, só que muitas vezes você pode pensar que está ajudando, vai passar um óculos para esse paciente e ele ter problemas futuros muito maiores, porque aí ele melhora a visão, passa no Detran e aí ele vai buscar o endócrino, ele vai buscar o oftalmologista, ele vai buscar nivelar essa diabetes. Pelo comportamento dele, não.
Ele falou que não ia cuidar. Então, como que eu vou colocar a minha ética em jogo e principalmente a saúde do olho dele? Então, eu não ia querer levar esse peso nas minhas costas. Então, ele podia gritar, ele podia se jogar no chão como uma criança brigando pra fazer alguma coisa, mas eu não ia prescrever. Então, já iria dificultar todo o resto, né? Todo um todo. Sim. E ainda prejudicar talvez você, né? Sim, com certeza. Então, a gente precisa ser ético e prezar por aquilo que foi ensinado ali pra gente, construir sua carreira dentro disso. E nós, aparentando sem, não só mulheres, eu vejo que os meus mentorados homens também trouxeram isso pra mim. Que eu me surpreendi, porque sempre mulheres trazem isso pra mim, nas mentorias. Ju, como que você conversa com os pais e eles te levam a sério, né? Como que você explica que eles vão precisar de um tratamento de terapia visual e eles levam a sério o que você tá falando, né? Você, às vezes, com jaleco rosa de bichinho, porque como eu trabalho com pediatria, hoje em dia eu liberei essa Juliane que existe em mim do lado pediátrico. Mas os meninos também trouxeram isso, os homens também, né? E isso me surpreendeu, porque muitos ali também aparentam ser mais novos e também não são levados muito a sério, né? Então, e é o que eu falo pra eles, pra você ser levado a sério e ter essa autoridade como profissional é através do conhecimento. Não tem outro caminho. Você precisa estudar, você precisa ter conhecimento. Então, o fator principal para você se posicionar bem é ter o conhecimento. É estudando. E isso é constante. Porque isso é algo também que eu aprendi estando dentro das equipes científicas de estudo. A neurociência, ela sempre se renova. Um estudo vem e te mostra uma coisa. Mas amanhã, pode ser que venha um outro estudo e fale, olha, aquele estudo lá, não, tá errado. A gente viu que isso aqui é que é o correto. Então, quem sou eu, né? Muitas vezes a gente pode... A Juliane lá do passado, que começou a clinicar, era uma. Hoje em dia, a Juliane profissional é outra. Então, às vezes não, sempre você ser honesto com o seu paciente. Essa sua honestidade em falar com ele não vai te deixar menos profissional, e sim mais profissional. Então, é assim, e é constante. Assim, na neurociência, em tudo. Na optometria, em qualquer tipo de profissão que você vai seguir. O estudo é constante. Né? É constante. Eu até vi uma frase na USP esses dias, que eu estava com o meu grupo de pesquisa, não vou lembrar a frase, porque eu ainda não decorei. Mas ela é muito linda. Ela fala de uma professora, que é um memorial que tem ali no HC, no Hospital das Clínicas, e fala sobre a excelência. E quando o profissional ele fala que ele já chegou na excelência, na verdade, ele acabou de perdê-la, né? Por quê? Porque a excelência, ela também é constante. Então, tudo é constante, a melhoria é constante. Então, não tem como você falar, cheguei, é isso. Não tem como. Hoje eu postei algo no Instagram semelhante a isso. Porque é engraçado, né? Saindo um pouquinho do assunto, mas ainda dentro do assunto, chega um momento da sua vida que você olha e parece que tá tudo bem. Você fala, nossa, já estudei, tô bem, tô na minha profissão e tá, o casamento fluindo. Sou uma pessoa maravilhosa. Aí passam 1, 2 semanas e você aprende algo novo e que talvez rebate com aquela sua reação inicial. E aí você fala, nossa, não sabia. Aí passa 1 ano, você revê uma foto sua antiga, fala, nossa, não sabia nada aqui e achava que sabia. Aí o ano seguinte você fala, pensava que sabia e não sabia nada. Até que você cai na real e fala, nunca eu vou saber tudo. Sempre eu vou estar evoluindo, crescendo em alguma área que vai influenciar todas as outras. Sim. Então, talvez, quando eu me dedico, por exemplo, para ter uma vida mais saudável, eu só vou me dedicar para ter uma vida mais saudável. Talvez um hábito angular, ele vai influenciar todos os outros. E aí eu vou querer estudar mais sobre aquilo, talvez eu vou ter mais ânimo, mais disposição. Ou se eu penso em cuidar do meu casamento, quero cuidar do meu casamento. Por quê?
Eu quero ter mais disposição, quero ter mais tempo com os meus filhos, quero ter qualidade de vida. Vai puxando pra mais aprendizados. Puxando. E dentro da área profissional é a mesma coisa. Até porque eu falo que eu não consigo separar muito o lado profissional do pessoal em questão dessas coisas. Porque o quanto eu aprendo com os meus pequenos, que os meus pequenos, gente, não são os meus filhos não, tá? São os meus pacientinhos, porque eles são bastante ali. E o quanto eu aprendo com eles, né? Eu até atendi faz pouco tempo uma pacientinha que tem uma síndrome rara. E até um beijo pra família, né? Pra família toda, da Lizzie, a Juliane, o Coan ali que trouxeram ela pra cá. Eles vieram direto ali meu Deus, eu esqueci o nome da cidade. Americanas. Americana, não Nas. Eles vieram pra cá. Acha que é Americanas, né? Sempre é Americana. É porque a gente acaba... Né? Não vou fazer marketing, porque o meu marketing vai brigar comigo. Enfim, é a cidade de Americana ali. Eles vieram pra cá. Ela tem uma síndrome rara. E eu até me emociono de falar da Lizzie e de tantos outros que me ensinam, todos eles. A Lizzie me ensinou mais sobre respeito. Ela tem uma síndrome chamada síndrome de Joger. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas é uma síndrome rara e a avaliação dela foi dividida em 2 dias. Na verdade, eu deixei 3, mas a gente conseguiu avaliar em 2. E o terceiro dia, o papai foi lá se consultar. Como eu falo, alguns pais e eles querem passar, né, também. Então, o Juliano conseguiu passar. A Ju também queria, mas depois a Ju volta e a gente faz. E quando a Lizzie chegou, eu já tinha conversado com os pais, feito uma reunião online. Então, eu já sabia de algumas características da Lizzie. Eu estudo meu paciente antes. E eu sabia ali o momento de respeitá-la em algumas situações também, né? E os pais também prepararam a Lizzie para ter a consulta comigo. Colocando a minha voz pra Lizzie escutar, tadinha. Que a minha voz não é muito bonita, né? Mas sua voz é assim. Às vezes não, quando eu tô muito empolgada. Então a Lizzie foi escutando a voz. No hotel, antes, ela teve, né, um gatilho. Por quê? Porque ela foi tirada do dia a dia dela, né? Então é difícil pra ela assimilar onde eu tô. E ali no consultório, ela foi conhecendo realmente o consultório. E quando eu falo conhecendo, a Lizzie foi conhecendo com a questão tátil também. E aí a Lizzie abraçou os móveis, a Lizzie abraçou o chão, ela ficou no chão. E algo que foi muito bonito, porque isso é algo novo, tanto para os pais, né, quando vai se consultar comigo ali, e a criança é novo para a criança e é novo para mim também, porque cada indivíduo, por mais que eu estude, ele é individual. Então, mesmo às vezes, a Lizzie foi a primeira paciente minha que eu atendi com essa síndrome, mas mesmo se eu tivesse atendido outra, não seria a mesma coisa. A Lizzie é a Lizzie, ela é individual assim como todos nós. E eu conversando com a Ju, né, que é a mãe dela, e a Lizzie, eu fui deixando a Lizzie mais à vontade, e a Lizzie, ela abriu o bracinho assim. E eu ainda não conhecia a Lizzie, né? Porque ela se comunica através do comportamento. E aí a Juliane, que a Juliane também é a mãe dela, falou: Ju, ela tá te pedindo um abraço. E aquilo pra mim foi demais, porque ela já estava querendo se conectar comigo. A primeira avaliação durou ali 2 horas, acho que umas 2h30, por aí, dando pausas. Aí a segunda foi 1h30. Então, ali a gente foi criando esse vínculo. E a Lizzie, ela gosta de uma musiquinha que se chama Respeito, é de criança, eu não lembro o nome de quem canta, mas é uma musiquinha que eu deixei tocando, porque ela se conecta muito também com a questão da música. E essa musiquinha me ensinou muito, a Lizzie me ensinou muito sobre o respeito. Então, determinadas horas eu falava alguma coisa e a Lizzie mostrava que não queria. Então eu saía e falava: tudo bem, Lizzie, a tia não vai insistir, a tia sai. Então, ela me ensinou mais sobre o respeito, respeitar o espaço. Por mais que a Lizzie ela não seja verbal, ela se comunica também. Então, eu preciso respeitar o espaço do meu próximo. Às vezes eu posso estar sendo invasiva. Então, as crianças, elas ensinam muito, muito. Eu aprendo muito com elas. Cada paciente meu é uma coisa nova. E a Lizzie, em específico, que eu lembrei aqui para exemplificar, foi sobre respeito.
E eu estou com muita saudade do abraço da Liz. Ela tem um abraço bem gostosinho. E trazer essa família e aprender com eles também foi ótimo, assim como todas as outras. Então a gente está em constância. Não tem como. É assim como a Ju e o Coan, né, o Juliano, pais da Lizzie, também falaram que eles aprendem muito com a Lizzie, né? Então, cada dia algo novo. Então, os pais aprendem com os filhos, nós profissionais aprendemos com os pacientes e assim... Exato. É o ciclo sem fim, né? Sim. Não tem fim. E, claro, né, esse crescimento, ele vai acontecer e você vai ver que você aprende se você se permitir. Isso é importante. Se você não se permite e acha que tem um rei na barriga, não vai. É verdade. Não flui. O negócio não acontece. Então, esteja atento, né, a esses detalhes. E voltando no quesito de se posicionar, eu acho que um outro ponto que, além do conhecimento, que a gente poderia trazer, que envolve muito isso, é a humildade. Ela é importantíssima. De falar que, olha, não sei fazer isso. Olha, não sei te passar essa informação agora, mas eu vou pesquisar e eu vou trazer isso pra você. Né? Porque ontem eu estava na terapia e o Denis, ele falou assim pra mim: as pessoas se conectam não com uma vida perfeita. Sim. As pessoas se conectam com quem procura, mesmo com as dificuldades, crescer. Sim. Então, assim, se você tá trabalhando a favor de algo e você ainda tem uma dificuldade ali, meu voto pra essa pessoa vai ser ainda mais forte. Sim, sim. Até a família da Lizzie, eu sempre fui muito honesta ali quando eles me procuraram, tudo. Porque eu trabalho com crianças, como eu disse, neurodiversas. Que são crianças que têm algum diagnóstico, só que eu não resumo no diagnóstico. Só que esse diagnóstico ele é muito importante, porque ele vai traçar também essa questão da intervenção, que são as terapias. E quando você trabalha com crianças neurodiversas, independente ali qual seja o diagnóstico, é uma caixinha de surpresa, até mesmo você trabalhar com crianças típicas, crianças típicas são crianças que têm o neurodesenvolvimento dentro do que a gente espera. É uma caixinha de surpresa. Então, você não vai saber tudo. E por isso, da união dos profissionais. Quando a gente fala dessa união entre a optometria e a oftalmologia, é sobre isso, porque os profissionais, eles se complementam. Aqueles que trabalham, como você disse, aqui aberto e não fechado, eles só tendem a ganhar, e os pacientes mais ainda, né? Então, eu falei pra Ju, né, a mãe da Liz, e pra outros pais também que me procuram quando tem algo que é a primeira vez que eu vou acessar, eu falo, olha, me passe tudo que vocês têm, se os terapeutas que já acompanham quiserem conversar comigo. Então, porque os pais, quando eles são colocados de frente com um diagnóstico, a questão é bem complexa, porque o pai acaba e a mãe acabam virando, e a família inteira, né, quem está ali perto, acaba ficando especialista nessa questão também, porque os pais pesquisam, os pais leem artigos científicos, e eu amo quando os pais vão trazendo isso pra mim. Por quê? Porque eu também estou estudando aonde eu posso ajudar esse paciente. E você ter a humildade de você falar isso é muito importante. E uma profissional que eu gosto muito, que eu leio o livro dela, e que eu vou deixar aí pra vocês, de indicação, é a Brené Brown. Eu não sei se eu estou falando certo, tá, minha gente? Mas existe um livro dela que quem foi a primeira a me mostrar esse livro foi a minha psicóloga, porque nós temos que ter uma psi de estimação, todos nós. A Madali, um beijo, Mada, amo você. E ela me indicou esse livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu já ouvi falar, já escutei resumos. Comece hoje, porque ele é, assim, magnífico. E ela me falou isso lá quando a gente começou as terapias. Mas a gente é meio teimoso, né? Eu fui ler agora. Tudo bom, Mada? Mas a gente tá em constante aprendizagem. Pense assim, Ju, não era um momento. Não era um momento, Mada, viu? Escute a Amy. Não era um momento ainda, ela escutando, né? Mas, gente, e ali ela fala muito sobre a vulnerabilidade. Ela é uma pesquisadora
Ela é uma neurocientista, se eu não me engano. Ai, eu amo essa profissão. Ai, eu amo também, por isso que eu tô... Eu amo olho e cérebro, né? Os dois estão juntos. Eu amo. A neurociência é linda. Nossa. E ela é muito ampla. Então, o estudo dela foi pautado na vulnerabilidade. E, na verdade, a gente se torna mais... Quando as pessoas veem a nossa vulnerabilidade, é melhor do que a gente trancar. Porque nossas lideranças, nós como esposa, nós como mulheres, nós queremos trancar a vulnerabilidade. Homens também. Sim. O homem ainda é pior, que ela coloca Pior na pesquisa. ainda. Porque o homem, ele não quer mostrar a vulnerabilidade dele porque ele acha que a masculinidade dele vai ser ferida. E até porque isso veio, assim, hoje o homem tá tendo mais espaço de mostrar muito o mais. seu lado mais sensível hoje. Antigamente, a nossa estrutura era essa. O bom chefe é aquele que o que não entende, o que não quer nem saber, o que não escuta, você faz o que eu mando. E, na verdade, a Brené Brown, ela fala sobre isso, sobre essa pesquisa inicial, que é fantástico. E aí, eu devorei esse livro, eu falei, nossa, realmente a minha psicóloga me conhece, né, gente? Que coisa. Porque esse livro foi fantástico. E aí tem um outro, que é o outro que ela lançou, da Brené Brown também, que eu acho que é Coragem de Liderar, o nome. E ela fala da vulnerabilidade no liderar. Então, você ser um empreendedor, você sendo um líder, tendo a sua vulnerabilidade exposta. Porque muitas vezes você não quer que seus colaboradores vejam a sua vulnerabilidade, você quer se demonstrar sempre muito forte, ou faça o que eu mando. E não é bem assim, somos humanos. Somos humanos, então a vulnerabilidade vai fazer você, na verdade, ser respeitado. Você colocar medo no seu colaborador, ou em quem você está prestando serviço, ou o que seja, você, na verdade, não está tendo respeito. Até mesmo isso com os filhos, que hoje eu não tenho filho, mas eu trabalho com neurodesenvolvimento, e a gente vê que nessa questão da neuroaprendizagem, do neurodesenvolvimento, a criança ela aprende por experiência. Então, você faz, ela replica também, né? E ela não vai, se você gritar ou se você bater, assim como nós fomos criados, e eu não culpo nossos pais por isso, porque eles foram estruturados assim, é que a neurociência, como eu disse, ela tá trazendo isso pra gente. Sim. Os nossos traumas, muitas vezes, a gente pode replicar nos nossos filhos ou futuros filhos. Então, você gritar, você não tá impondo respeito pro seu filho ou pro seu colaborador, enfim. Você tá, na verdade, amedrontando. Então, às vezes, aquele problema que deu em algum processo ali, um atendimento, o seu colaborador vai ter medo de falar pra você. E se você escuta, ele vai falar. Sim. E vocês podem pensar juntos uma solução. Então, é importante essa parte que ela traz pra gente, mas não é fácil. Até ela... em unidade, né? Exatamente. Até ela cita um momento ali no livro que eu me identifiquei muito e que eu falei, nossa, caramba, é verdade. Porque ela está em uma reunião, vou dar só um spoiler. Só pra vocês ficarem curiosos. Vai ter que ler os dois, né? Vai ter que ler o primeiro, depois ler o segundo. No segundo, ela tá fazendo uma reunião com o grupo dela da firma. E ela escutou um feedback que não agradou ela. E a vontade era ela falar, não concordo, não. E aí, ela falou, olhou pro colaborador dela, quem trouxe esse feedback pra ela, respirou e falou, obrigada, vou pensar nisso. Porque às vezes realmente pode não ter sentido o que ele falou ali na hora. Ou pode, mas pra ela não falar algo que poderia amedrontar ou algo assim, o colaborador dela, não, ela respirou, se trancou lá no banheiro, fez alguma coisa. E não é que seja fácil, até porque ela fala os momentos que ela não conseguiu, né, ser plena. Porque acontece. Somos humanos. Então, ela traz essa questão da vulnerabilidade que muitas vezes a gente foi... Muitas vezes não, a gente é ainda mostrado a trancar essa vulnerabilidade. E a mulher principalmente, né? Sim. A mulher é forte, a mulher consegue, você vai lá, você é forte. Não, às vezes uma amiga minha, às vezes quer chorar alguma coisa, eu falo, chora, sente isso. Não precisa ser forte a todo momento. Porque a gente carrega isso, preciso ser forte a todo momento. E às vezes a gente não precisa. Não. Nós já somos fortes. Pode ter nascido mulher. Aguentar a dor do parto, pelo amor de Deus, cólicas.
Exatamente. mensalmente. Meu Deus. E, assim, em questão dessa parte de mostrar ser vulnerável, não é dentro do sentido de se colocar como vítima. Exatamente. Não é isso. Muito bom, Amy. Não é se colocar como vítima. Exatamente. Mas entender que, assim, você vai errar. Não queira ter uma aparência... E eu falo aparência englobando o que tá dentro, o que tá fora, o que mostra pros outros e assim por diante. Não adianta. Você não sustenta isso por muito tempo. E quando você se permite ser vulnerável, quando você tropeça, você talvez vai dar risada daquele tropeço e vai falar assim, nossa, gente, tropecei aqui, machuquei o pé, mas calma aí que eu já volto. É isso. As pessoas sabem que pode acontecer aquilo. Agora, se você o tempo todo mostra uma força inabalável, quando você cai, pra você voltar, se posicionar daquela forma, o orgulho que tá ali por trás, gente, dificulta demais. Muito. Igual a humildade também. Um dia eu escutei, não sei onde eu escutei, que a humildade você não precisa andar de qualquer... Aí entra a questão da Amy, gente, que ela é consultora de imagem, então. Você não precisa andar de qualquer maneira, por exemplo, uma roupa rasgada, sujo, descabelado, pra mostrar que você é humilde. A humildade está em você. Você pode estar com... Se você tem condições de ter uma roupa de grife, o que seja, e ser humilde. Sim. Né? Então, você precisa estar bem apresentado para as pessoas. Então, essa parte do posicionamento, que aí vai ali pra parte mais da Amy do que pra mim, né? Mas é algo que eu pauto muito também nas mentorias. O posicionamento também vem disso. Da imagem. E não é se vestir do que você não é, porque no começo eu fazia isso. Eu usava preto, eu estou de preto? Estou, mas estou de pink também. Mas eu sempre tentava me camuflar, mas sempre tinha alguma coisa da Juliane ali. Hoje em dia, eu uso preto, com certeza, mas se eu quiser estar toda de rosa, de qualquer coisa que eu queira usar, eu vou usar e vou manter a Juliane. Né? Então, eu acho que é você encontrar a sua essência, como a gente já conversou, e você externar isso. E não andar de qualquer maneira. A humildade não é isso, né? Porque eu vejo as pessoas falando, não, tem que ser humilde. Eu falo, não, ser humilde é uma coisa, você ter higiene é outra, porque você precisa lixar a sua unha. Ju, não pinto a unha, não tem problema, pelo menos dá uma lixadinha, uma cortadinha, né? Ju, não uso maquiagem, não tem problema, mas lava o rosto, né? Passa um creminho, tá tudo bem. Então, não é essa questão, é a Ju e a Amy, é fácil falar porque elas gostam de usar algumas coisas, acessórios, mas, gente, não precisa disso pra ficar apresentável. Cada uma da sua maneira. Exatamente. Esse era o terceiro ponto que eu ia entrar. Olha, eu já pulei pra... Em relação à imagem. Porque a nossa imagem, ela fala... Somos 80% visuais, né? Exatamente. Então a gente fala que não, gente, mas a gente julga. Sim, julga. A todo instante, a todo momento. São segundos pra uma pessoa criar uma primeira Através impressão. da onde? Comigo, visual. A partir ali, é 80% do seu externo. Os órgãos receptores aí de aprendizagem e tudo mais, os principais, visão e audição. Exato. E a visão, você vai bater o olho, por exemplo, no restaurante. O restaurante, ele pode ser simples e arrumadinho, limpinho, você vai querer usar, você vai querer entrar e se alimentar naquele lugar. Mas se ele tiver todo bagunçado, sujo, você vai olhar, você vai entrar? Não vai entrar, que eu sei que você não vai entrar. Então, é a mesma coisa. Um pai e uma mãe vai me procurar, eles vão olhar. Vai. Você tá organizado. A primeira coisa que eles vão fazer é olhar pra mim antes de me escutar. As outras coisas vão vindo. Até porque você vai cuidar dos filhos deles. Exatamente. Tipo assim, eu não tenho filhos ainda, mas eu vejo pela minha mãe e pelas mamães que eu encontro por aí. É aquele ditado. Me xinga, mas não xinga o meu filho. Não mexe com o meu filho, exatamente. Então, é mais ou menos dentro disso, exatamente, né? A nossa comunicação, ela
é importante o conhecimento, é importante as suas emoções que envolvem isso. Até porque o conhecimento ali é a estrutura pro profissional que trabalha com criança, né? Sem o conhecimento também não dá. Não dá. Então, é uma coisa envolve a outra. Vamos supor que a Ju tivesse vindo aqui com uma roupa de bichinho, pra mostrar que ela trabalha com o lado infantil. Mas quando ela fala, você não sente nada disso. Os pais falaram essa semana pra mim. Um dos pais olharam pra minha cara, eu tava com um jaleco de bichinho. Quem me acompanha sabe. E explicando, na verdade, eu tava na devolutiva, né? Antes eu até trocava de jaleco, mas com a correria do dia, gente, eu não tô conseguindo trocar de jaleco. Então, às vezes, eu tô de bichinho e esqueço de tirar o do bichinho. E o pai falou, como que você consegue falar uma coisa tão séria e mostrar pra gente realmente a precisão que tem com jaleco de bichinho? E eu tô vendo o quanto você é sério, o quão sério você tá falando. Então, aquilo me tocou. Eu falei, gente, olha só. Então, isso é o meu trabalho. Então, não tira a base do conhecimento. Sim, exatamente. Mas é o contrário, né? Se eu for, por exemplo, em um network de blusinha de bichinho, às vezes. Exato. Aí as pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus do céu, né? Ninguém, não é todas as pessoas do ambiente que vão ter a oportunidade de vir e conversar. Oi, Ju, tudo bem? O que você faz? Qual é a sua área de atuação? Não é todas as pessoas. Exato. Não tendo um bichinho, né? Vamos falar assim, se eu quiser ter uma blusinha de ursinho aqui, um blazer, tudo bem, mas é que eles não viram ainda o meu jaleco de bichinho, né? Vocês vão entender. É todo de bichinho, né? Uhum. Então, é a gente também saber se portar, aonde você vai se comunicar, porque nosso mentor agora de oratória vai gostar. A nossa comunicação não é só verbal, né? Ela é do corpo, da verbal respiração. E não verbal. Exatamente. A mais importante é a não verbal. Mas a verbal, ela tem o mesmo peso que a não verbal. Você conseguiu entender? Ou deu uma bugadinha aí? Às vezes uma pessoa toda bonita, aí você fala, nossa, quando essa pessoa abrir a boca, ela vai falar muitas coisas legais, importantíssimas. Aí a pessoa abre a boca, não sai nada. Aí você fala, meu Deus. Então, fecha a boca. É a mesma. Pelo amor tá mais bonita de boca fechada. Fica, amiguinha. Vem. Então é isso, né? Então você é aqui, ó, gente, sempre no equilíbrio, porque fala se vocês já não passaram por essa situação. Igual falaram pra mim, Ju, quando eu comecei a ver a questão de oratória. Mas você fala bem. Eu falei, gente, falar bastante não é falar bem. Falar bastante não significa que eu estou comunicando o que eu quero comunicar. Eu posso ter mais facilidade em alguns aspectos que algumas pessoas que são mais tímidas e tudo mais. Mas não significa que eu sei me comunicar. Por isso que eu fui atrás. E tá vendo o estudo de novo? Sim. Porque se eu for pra uma reunião de network, de negócios, vai com investidores, e eu não saber me comunicar e só falar muito, às vezes eu vou estar falando do papagaio da vizinha que não tem nada a ver com o que eu tô falando ali. Exatamente. Então, essa é importante também dessa questão, né? Da verbal e não verbal, né? Sim. Então, gente, trouxemos pra vocês 3 pontos que, olha, se você abraçar só essas ideias que nós trouxemos aqui sobre o seu posicionamento, sim, muita coisa vai mudar. Eu sempre falo isso nos episódios e quem assiste o Protagonizando aí, gente, logo nós estamos completando 1 ano de Protagonizando. Gente, está crescendo! A doida aqui, comemorando. É, porque é seu filho, gente. Eu falo que meu consultório é meu neném. Sim. E ele se desenvolve igual um bebê mesmo. Então, eles vão crescendo, eles vão... Ele já tá com quase 1 aninho. Pois seu é. neném. E então, voltando, o que eu sempre falo posicionamento não é o cabelo repartido, um batom vermelho. Exatamente. E um blazer preto. Não é assim, a Ju, ela tá se posicionando de acordo. Vocês viram que antes de entrar no quesito posicionamento, ela abordou vários pontos dentro do processo, né, dela de optometria, mostrando a autoridade, trazendo isso. Então é um complemento. É de dentro pra fora, Exato. Não de fora pra dentro, né? E as pessoas acham que é de dentro. E tem muita gente que procura pra fazer a consultoria e
e eu começo a abordar pontos totalmente fora daquilo, porque eu não quero fantasiar pessoas, sabe? Fantasiar pessoas. Não, eu quero passar autoridade. Ah, então tá, olha, batom, cabelo repartido e o blazer é assim. Qual é a essência dessa pessoa, né? E o que você vai sustentar? Exato. Eu lembro que no começo você tinha até um receio quando a gente conversou e você falou assim, Emily, eu não quero ficar andando... Você tinha falado muito de social, né? Não assim, quero muito eu gosto de andar de acordo com o dia que eu abri o olho e falar, hoje eu estou mais assim, né? Então depende ali, mas eu não queria ser uma coisa que eu não era. Né? Engessada. Mas eu lembro que eu comentei com ela, falei assim, entendi, Ju, mas tem uma personalidade forte aí. Tem duas, né? Até que o Fê falou, né? Ai, a Ju é toda fofinha e tal. Eu falei, mas eu não sou só fofinha. Não é. E aí a gente tem que trazer esse equilíbrio pro estilo dela. Sim. Então, assim, ela tá com as pérolas, que trazem o estilo romântico. O dourado, que remete mais ao estilo sensual da mulher, que mostra esse lado feminino. Sim. O rosa, que é o doce, o meigo, é um tecido leve, sutil. O blazer, que já dá uma encorpada. O óculos dela, feminino. Meu óculos é lindo, é novo. Aquela... Então, assim, vocês percebem Exato. que é o todo. É o todo. Isso é lindo. Cada escolha, né? Cada escolha. Você falou de óculos. Bom, como eu sou optometrista, né? As técnicas de visagismo, ter uma questão de lentes próprias é importantíssimo. Mas o óculos, ele também comunica, né? Sim, com certeza. Ele também comunica. Imagina se você tivesse com o óculos todo colorido. A primeira coisa que viria na minha cabeça é, nossa, ela é muito criativa. Ela é muito criativa. E se você for e querer comunicar isso para aquele momento, tá tudo bem? O problema é quando você quer comunicar seriedade e tá com o óculos todo colorido. Aí meu bem, vem comigo que eu te ensino. É maravilhoso. E é maravilhoso esse conhecimento que traz também, né? Sim. Toda a consultoria, porque a gente acha que é isso, né? Ela vai falar a roupa que eu tenho que ir. Por isso que eu falei, eu não quero ficar toda engessada, Emily, pelo amor de Deus. Não, você trouxe o que eu era ali. Porque eu não gosto só de... Meus jalecos, por exemplo, eles têm muito de manguinha princesa, mas eu não sou só essa princesa. Até que quando a roupa é muito romântica, eu já faço, não gosto. Porque eu não sou toda só essa princesa, Sim. né? E eu gostei muito por causa disso, isso é muito bom. E faz parte do posicionamento também, né? Exato. E outro ponto, a Ju, ela não fez a consultoria. Completa. Ela passou por a gente teve algumas orientações ali que já foram suficientes. Sim. Então, cada pessoa é de uma forma. E o fato dela ser curiosa e buscar as coisas, isso faz o negócio... Por isso que a gente gosta da neurociência. A neurociência só vai quem é curioso. Gente... Neurocientista é tudo curioso. Eu tô escutando um podcast. Olha eu. Posso falar do concorrente aqui? Momento tenso. Enfim, fica aí. No ar. Se ele quiser fazer uma parceria, quem sabe? Gente, ele é fantástico também. Primeiro o Pode Despertar, o Protagonizando. Vamos dar honra a quem merece honra, né? Tá certo. E, em terceiro lugar, Saia da Média. Sai da média. Nunca escutei, já vou ir atrás. Nossa, ele é assim. Ele é formado em coach e também ele é neurocientista. Adoro neurocientista. Então, ele fala sobre isso. E eu que tô estudando psicanálise ainda. Nossa, a semana inteira você quer entender sobre aquilo, né? Imagina quando a gente... eu estou ali numa equipe de pesquisa como voluntária. Porém, eu dei uma pausa em pensar sobre o mestrado dentro da neurociência, porque eu estou lendo um livro, lá vai ela de novo, se chama Essencialismo, e já ele tem trazido muitas questões, e por isso que eu aprendi a falar não, e isso é maravilhoso, é libertador. Quarto ponto, hein? Aprenda a falar não. Falar não. E então, atualmente eu escolhi estar como voluntária nessa pesquisa, que é o projeto Florear, depois vocês dão lá que a gente pesquisa crianças, bebês, na verdade, a partir de 10 meses. E quando a gente mergulha ali nas pesquisas, nos estudos,
Gente, que lindo. Porque quando eu iniciei essa trajetória, que foi pela UFABC em outra pesquisa, eu vou confessar algo agora da parte espiritual, né? Cada um tem sua crença a respeito. E o meu medo era, vou entrar para neurociência, vou entrar, fazer parte da academia, mesmo sendo voluntária. Será que eu vou deixar de acreditar em Deus? Eu pensei isso. E eu acho que a maioria que é cristão e vai um pouco por esse caminho, pensa. Eu pensei, eu tive muito medo. Mas eu fui. E cada aula, até que a minha primeira equipe ali que eu participei, que me mostrou esse mundo, que eu fiquei durante 2 anos com eles, eu saí do projeto porque eram com adultos. Eu sou totalmente do desenvolvimento infantil, né? Por isso que eu me encontrei no Florear. Mas eu mando um beijo enorme pra Neurosports, que era com a UFABC e a USP também. E o grupo, ele me recebeu de braços abertos. E lá eu tive a Luciane, que é a Luciane, ela é uma grande amiga. E irmã em fé também, ela é cristã também dentro da neurociência. Ela já tá indo pro doutorado, ela já está no doutorado. E ali, nossa, a gente teve tantas experiências científicas e espirituais também. Mas, voltando nessa questão, nas aulas de neurociência, aquele meu medo não tinha como acontecer. Porque a cada estudo que a gente estava trazendo ali nas aulas, eu falava, gente, mas não é possível que não exista Deus. Ou, né, uma força maior. Sabe? Mas pra mim ali aumentava mais a minha fé em Deus. Porque é tudo tão perfeito. Sim. É tudo tão encaixado. É tudo tão... que humano nenhum conseguiria fazer isso. Não. E a neurociência e até mesmo a ciência como um todo, e tudo que a gente vive, carro, tablet, microfone, o que for, é tudo pautado dentro do que é o natural. A gente replica aquilo que é natural. Sim. Então, Deus é muito perfeito. Então, esse medo eu não tenho mais. Eu só tenho mais vontade de aprender aquilo que Deus vai deixar eu chegar ali. Então, o projeto que eu me encontro hoje, que é o Projeto Florear, é muito lindo. E ali hoje eu estou como voluntária, até quando eu voltar aí com essa questão do mestrado, mas existe um processo para todas as coisas. Mas a porta que abre ali para essa questão é imensa. É imensa. Maravilhoso, gente. 4 horas de podcast. Não. A gente chegamos em 1h10 agora. Olha, gente. Mas já estamos caminhando pro fim. Antes de finalizarmos este episódio, eu não poderia deixar de falar dos nossos patrocinadores, né? Tivemos um pequeno imprevisto com a dona Sheiloca. Amiga, me perdoa, mas o Uber se perdeu. Eu já vou te pedir perdão aqui no ao vivo. O Uber se perdeu e o presente da minha convidada não chegou. Não tem problema nenhum. Eu vou lá buscar. Porque minha filha... Olha aqui. Sheiloca. Toda trabalhada na Sheiloca. Não, mas eu vou buscar e gravo, mando pra vocês, porque vocês merecem também ver o que eu vou ganhar. Eu te peço até desculpa por isso. Meu amor. Mas esse é o primeiro episódio que nós estamos fazendo ele gravado. Sim. Então, o formato do Protagonizando vai mudar um pouquinho por conta disso. A gente vai fazer os episódios gravados e a convidada, no caso a Ju, ela vai conseguir responder as mensagens de vocês direto no chat. Então, às 20 horas, que é o horário que nós soltamos o Protagonizando, você vai conseguir assistir como se fosse ao vivo, pode interagir, pode comentar, se inscreva no canal para você conseguir fazer os comentários, receber notificação de que sempre tem um vídeo novo toda semana. E por isso, essa adaptação, sabe? Ainda bem que a Taça conseguiu chegar a tempo. Não, e eu tô um nojo, mas depois vocês vão ver. Eu marco lá vocês pra vocês verem, porque agora eu tô curiosa. Eu vou atrás do meu presente, com certeza. Sem o presente eu não vou ficar. Você pode ter certeza. E traço sublime? Gente. Não adianta, né? Não adianta. E Ju, deixa eu te contar uma coisa. Ai, meu Deus.
Quando o convidado vem pela segunda vez, ele recebe uma caneca. Gente, chique. Do Protagonizando. Na primeira vez recebe a taça. Na segunda vez, ele recebe uma caneca. Gente. Então, nós estamos já elaborando isso. Quando vai ser minha segunda vez? Eu quero uma caneca. Exatamente. Espero todo mundo comentando. Vou falar, gente, comenta ali hoje. Eu tenho minha mentoria, né? Meus pupilos. Eu vou mandar o link pra eles. Vocês, por favor, ali, né? Porque eu quero ganhar uma caneca, gente. Como Exatamente. Assim? E aí a gente pode abordar outros assuntos. Nossa, tem vários, né? Vários. Tem vários. E é muito bom, né? Gente, eu adoro falar. Aqui a gente é que todos vão para o tema que nós estávamos falando. Sim. Né? Pra eu poder chegar hoje como mentora, como optometrista, como empreendedora. Teve todo aquele percurso que a gente conversou. Mas tem tantas coisas que a gente pode conversar e ter um tema depois. Sim. Até o pessoal podia falar, né? Uma ideia dessa conversa que a gente teve. Exatamente. Aproveita e se você quer que a Ju ganhe uma caneca no Protagonizando... Por favor, eu nunca pedi nada, só uma caneca. Comenta aí. Faça o seu comentário e coloca qual o próximo tema que você gostaria de ver a Ju aqui no Protagonizando conversando. Vocês que são as pupilas, mamães e papais dos pacientinhos. Façam isso, ok? Tenho certeza que vai fluir. E, gente, é só vitória. Amém. Ju, muito obrigada pela sua participação. Eu amei, o assunto foi muito gostoso. Foi natural, fluiu. Fluiu, e eu tenho certeza, assim, que todos os tópicos que nós abordamos realmente cai de encontro com um posicionamento sério, com um posicionamento forte, de alguém que sabe quem é, você se conhece e sabe onde você quer chegar. Exatamente. Porque precisa, pra você se posicionar. Mais um, anota aí. No final a gente já tá dando outro, né? Finalizou 5, hein? O autoconhecimento. Exatamente. É muito importante. Eu agradeço imensamente o convite. Eu estava super nervosa. As pessoas acham que eu não fico nervosa quando eu sou convidada para podcast. Quando eu fui convidada um dia para palestrar, as pessoas acham que Não, gente, eu fico muito nervosa. E aí acaba fluindo assim. Nossa, eu fico muito grata a Deus, primeiramente, e a você pela oportunidade também. Porque aqui a gente acabou falando dessa questão que eu tenho como propósito, que é a optometria. Né? Ela que me trouxe aqui hoje também. Então, muito obrigada. Agradeço de coração. Deus abençoe. O prazer foi todo meu. Que Deus te abençoe. Amém. Gente, um beijo e até a próxima terça às 20 horas. Beijão. O grito corta.